É um cara referência. Eu mesmo já falei pra ele que ele é uma referência pra mim, referência pra outras pessoas. E não só no masculino como no feminino. É um cara que apostou muito no futebol feminino e hoje tem a sua história consolidada nesse mercado. Eu queria que você contasse um pouco para quem não te conhece, como que você chegou, como que você começou, né, nessa carreira de agente, como que foi um pouquinho essa história. Não precisa se prolongar, porque eu sei que é muito, muito longa, mas pode contar um pouco resumido pra gente. Boa tarde a todos. Davi, prazerzão estar aqui com você. Você é um testemunha de que eu tive os meus momentos como jogador de futebol, né, cara? Com certeza. A gente trabalhou junto ali no Jabaquara, né? Ficamos ali uma Taça São Paulo ali treinando junto, né? E eu sou agente de jogadores há 25 anos. Comecei molecão naquela época ali. Eu descobri que o meu forte não era jogar futebol e que eu descobri que eu poderia ajudar muito mais os atletas, né, do que eu mesmo ser um jogador de futebol, né. Então eu comecei com 18, 19 anos de idade no futebol masculino. O meu pai era uma referência no mercado, né, naquela época não tinha tantos empresários. Sim. Foi mais ou menos em 1999, 2000 ali. Então eu comecei como motorista ali de jogadores, né, ajudando os jogadores do meu pai. Pegava no aeroporto e tal, e eu era muito jovem, e o meu pai falava, pô, mas você é muito novo para ser empresário. Eu falava, pô, pai, eu quero ser empresário, é o que eu quero fazer, né, na minha vida. E aí eu fui pegando bagagem ali com o tempo, convivendo com os atletas. Meu pai, ele tinha, na época ele trabalhava com o Belete, com o Marcelinho Paraíba, o Edu da Sena estava começando, o Cris zagueiro, né, os caras que já pararam. Então isso foi me trazendo uma bagagem. Depois veio o Marcelinho Carioca, que veio para o Santos, e ali eu consegui estar próximo dele, comecei a fazer parte da carreira dele. Aquilo já rapidamente já me deu um start legal, né? Já me deu um pouco de notoriedade no mercado, né? E aí depois veio o Ceará, lateral, e enfim, 2011, 2012 veio o futebol feminino. Eu apostei forte, né? Antevi ali o mercado. Hoje eu creio que hoje no Brasil eu sou o cara, a minha empresa é que tem mais jogadoras de futebol, né? Ali espalhadas pelo mundo. Então a trajetória aí, resumindo, é mais ou menos essa. Eu tinha um desejo assim, né, de ser jogador de futebol, e então para mim ali eu estar nos bastidores, né, andando com atletas. Então já era algo que me realizava de certa forma, né? E eu pensava assim, né? Eu preciso ter um atleta e esse atleta precisa dar certo. E a gente sabe que é muito difícil isso acontecer, né? A gente vê muito cara se destacando aqui e ali, mas daí para o cara conseguir se tornar um grande jogador é muito difícil, né? E o meu primeiro atleta, coincidentemente, foi o Ceará, o lateral direito, né? Então eu comecei ali com ele na Portuguesa Santista. Era um cara que meu pai tinha muitos jogadores, então ele não dava muita atenção pro Ceará. E a gente ralou o osso ali no começo, né? Porque ele não tinha muito mercado, ele era aqueles cara daquela leva dos renegados do Santos, né? E dali eu comecei a movimentar outros atletas na base, comecei a ter um pouco mais de experiência. Fui enrolado pra caramba no começo, assim, né, pelos diretores, principalmente porque, pô, eu tinha, ao mesmo tempo que eu era filho do meu pai ali, eu tinha medo de sentar pra conversar, pra renovar um contrato, né, mas sempre foi muito, eu desde cedo eu percebi que era isso que hoje eu não vejo dessa forma, mas naquela época pra cá, que era isso que eu queria realmente fazer da minha vida, e hoje eu não me vejo fazendo só isso, mas... Sim. Mas foi uma decisão certa na minha vida. Eu pude ajudar muitos atletas, eu pude viajar o mundo, né? Que o futebol me proporciona isso. E então eu creio que a minha decisão foi muito mais assertiva do que ter insistido na carreira de jogador de futebol. Mas não jogava mal, a gente jogava também bem, não jogava o suficiente.